Então, vocês já conseguiram ver aí que tanto eu quanto o Pedro Henrique Lopes Lorenzoni acabamos rumando aí pro lado das sementes, e ainda bem, viu? Porque é um setor que eu gosto muito. Costumo dizer que tudo começa na semente, então se você errar na semente, você só vai correr atrás do prejuízo. E é um setor cativante. Não existe hoje, embora comercialmente, né, Quindio, a gente sabe que existe, né, uma questão comercial, mas na área de sementes, seja forrageira, seja hortaliça, seja grandes culturas, hoje existe mais um trabalho de cooperação entre as empresas do que uma competição, porque a gente está trabalhando por um bem maior, né, que é a produção de alimento. Então, a gente tem que focar dessa forma. Mas, Quindio, você citou algumas coisas aí que nós vamos conversar ao longo desse bate-papo. Inicialmente, queria que você falasse um pouco sobre esse mercado de forrageiras, porque nós estamos no mercado, aí você acabou contando a nossa formação aí, mas 20 anos, 21 anos, né? Praticamente, vai completar 20 anos agora, em setembro, né? 20 anos de formados, né? Então, muita coisa evoluiu no mercado de forrageiras. A gente sabe, você até disse, pô, antigamente era um mercado que ficava meio desafiador, porque tinha questão de valor cultural, então havia ainda uma descredibilidade. Hoje, você planta braquiária como se estivesse plantando soja, linha a linha, semente por semente. Então, a necessidade de um controle de qualidade efetivo, de uma, não só a segurança, mas a credibilidade com o produtor, isso cresceu muito. Como foi essa evolução de quando você fez o seu estágio na Matsuda para hoje? Tanto em termos de materiais quanto em termos de tecnologia, e se a legislação mudou em alguma coisa também. Vamos começar pela produção. Então, a produção de semente forrageira, ela, de quando eu entrei, ela já mudou significativamente. Porque antes de eu entrar, já era bem... A mão de obra, o esforço laboral realmente era muito grande. Antigamente a gente falava em 40, 50, às vezes até 60 lavoureiros, 60 pessoas ou colaboradores para colher 1 hectare. Então tinha essa demanda aí por falta de equipamentos. Aí quando eu entrei já tinha alguns equipamentos, algumas colheitadeiras de semente. Inclusive, como você comentou, a Matsuda ela trabalha tanto com a linha de sementes, mas também outros segmentos, e um deles é a parte de equipamentos. Então ela também desenvolve equipamentos que auxiliam os cooperados, os produtores a colher sementes cada vez com uma qualidade superior. Então naquele tempo ainda tinha muitas áreas sendo colhidas de forma manual, que realmente demandava muitas pessoas para colher um único hectare. Depois veio alguns equipamentos que simulavam essas colheitas manuais, aí, que é por processo de varredura. Então hoje continua sendo por varredura, tá? Embora tenham alguns segmentos aí de pesquisa em andamento, mas ainda a colheita de semente, ela ainda, em sua grande maioria, e quase todas as cultivares aí são colhidas do chão. Então é por processo de varredura, só que a diferença é que antigamente era feito de forma manual, hoje são equipamentos. Equipamentos que, com conjuntos de cerdas de aço que vão varrendo o solo, então levanta bastante poeira, dependendo da textura do solo, chega a arrancar uma camada de 2 até 4 centímetros do perfil do solo, que é essa poeira que o pessoal, às vezes, quem acompanha de longe, você vê uma área que está sendo colhido forrageira. Você vê aquele canhão de terra sendo jogado, né? Só que daí, depois, começou a melhorar esse sistema de colheita. Então, hoje, a gente fala em equipamentos que lá atrás, quando eu entrei, uns 4, 5 anos depois, ainda assim, os equipamentos de colheita, a qualidade enviada para a UBS, para a Unidade de Beneficiamento de Semente, a gente falava em uma pureza de 25%, 30% de pureza. Hoje, existem equipamentos aí de colheita que foram se tecnificando, melhorando aí uma pré-limpeza, vamos dizer assim, do material que está sendo colhido, dependendo, logicamente, de como essa área foi cultivada. Tem algumas áreas que enviam sementes para a nossa unidade com uma pureza já de 60%, 70%. Então, isso daí, além da vantagem do colaborador, do cooperado, lembrando que ele recebe
a negociação é feita de acordo com não só com o volume que ele está entregando. Além do volume, é a qualidade que ele está entregando. Sim. Então, é o que a gente fala que é o ponto da semente. Então, se ele entregar uma semente, uma quantidade com um ponto maior, ele vai ser beneficiado por isso. E a empresa também, de certo modo, porque ela está pagando por um material um pouquinho maior, porém o custo que ela vai ter para atender aí alguns parâmetros legais vão ser bem menores.